E aí galera, tudo bem? Como é que estão vocês? A paz do Senhor, espero que todos estejam bem, estejam animados, lendo a Bíblia. E agora nós vamos começar o livro de Esdras. É um livro maravilhoso, é um livro que retrata e relata a obra maravilhosa que Deus realizou para trazer os judeus de volta novamente a Jerusalém, a reconstruir o templo. Então tem muita coisa arqueológica, tem muita coisa bonita para a gente poder estudar, questão de datas que nós vamos ir comentando ao longo do estudo desse texto. Eu quero destacar aqui com você quatro temas centrais do livro de Esdras. 4 temas centrais. O primeiro é que tudo o que acontece é resultado do controle soberano de Deus sobre a história de Israel e do mundo. E ali você percebe que logo no capítulo 1, Deus movendo o coração de Ciro para que pudesse permitir que todos os judeus voltassem, regressassem novamente para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E ali no capítulo 7 você vai perceber ali que Artaxerxes, ele demonstra bondade e providencia recursos que fossem necessários para que o templo fosse novamente reconstruído. Então você vê que o que Esdras está querendo mostrar aqui para mim e para você é que somente aquelas pessoas que têm plena convicção, presta atenção, somente as pessoas que têm plena convicção na soberania de Deus sobre o mundo, sobre os acontecimentos, sobre as realidades, é capaz de permanecer fiel quando surgem os conflitos, quando surgem as dificuldades, quando surgem os desânimos. Amém? Então, se você realmente confia na soberania de Deus, você vai permanecer fiel nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento de intensa tribulação, muitas vezes de separação, pessoas contagiadas, notícias ruins, né? Somente aquele que confia na soberania de Deus, que Deus está no controle da história, que Deus está no controle da igreja, que Deus está no controle das nossas vidas, essas pessoas são capazes de permanecer fiel. Caso contrário, se a pessoa não confia na soberania de Deus, ela acaba se acomodando e acaba pensando como o mundo pensa. A segunda coisa, o segundo ponto central, é que o povo de Deus deve ser puro e separado da pecaminosidade do mundo. Esse é um fato. Por isso que você vai ver ali a identificação, a partir já do capítulo 2, e principalmente lá, depois do capítulo 4, 7, 9, 10, você vai ver que vai ter muita coisa a respeito da genealogia, a respeito de quem tinha o registro da genealogia e quem não tinha, inclusive dos sacerdotes. Por quê? Porque isso influenciava diretamente no culto, no templo, com relação aos sacerdotes, os privilégios de sacerdote, de oferecer os sacrifícios, os levitas de receberem os dízimos, as ofertas. Então era muito importante essa questão da unidade, essa questão também da unidade do povo, né? Da identidade do povo judeu. Era muito importante isso. O terceiro ponto central que nós vamos estudar é a importância da palavra de Deus. Tanto é importante que o rei da Pérsia, lá no capítulo 7, depois no capítulo 8, no capítulo 10, ele manda o Esdras e também outros ensinar o povo a lei mosaica para que pudessem aprender. Tamanha importância. E o último ponto central são as orações intercessórias, como uma porta aberta para a misericórdia, para a compaixão de Deus sobre a vida das pessoas. E aí você vai ver ali no capítulo 9, do 6 ao 15, a oração de Esdras, um modelo de intercessão, um modelo de humildade na busca da graça de Deus, a forma como ele ensina o povo a jejuar, a orar e a buscar a presença de Deus é realmente fantástico, beleza? Então nós vamos ver esses pontos centrais, e já começando aqui pelo capítulo 1, você vai ver aqui que Ciro, o rei da Pérsia, ele começa a cumprir o que Deus havia prometido. Isso aconteceu em 538. Por quê? Porque conforme Daniel 5 havia profetizado, em 539 Ciro conquistou a Babilônia. Então quando ele conquista a Babilônia, eles têm um pensamento diferente do pensamento babilônico. Os babilônicos faziam o quê? Conquistavam o povo, tiravam o povo da terra e mandavam para outro lugar, para evitar que esse povo ficasse na terra lutando por ela. Os persas não, já eram diferentes. Os persas traziam o povo de volta para a sua terra, para quê? Para gerar neles um sentimento de gratidão. E com esse sentimento de gratidão, eles iriam ser obedientes e pagariam os impostos. Muito inteligente, diga-se de passagem, né? E aqui você vê então que esse capítulo 1, aqui logo no verso 1, é o cumprimento da profecia de Daniel 5.
Daniel 5. Lá você vai perceber que Daniel 5 ele chama Ciro de Dario, porque na verdade era assim que ele era conhecido na Média, naquela época. Então não é um nome diferente não, é que é o mesmo nome. Aqui foi registrado no hebraico como Ciro, mas na Média ele era conhecido como Dario. Tá? E o interessante é que a ordem foi para que eles voltassem para Jerusalém, né? Mas somente os da tribo de Judá e de Benjamim realmente é que quiseram voltar. Muitos dessas pessoas têm documentos persas que comprovam isso. Muitos desses judeus que eram israelitas e que também alguns de Judá e de Benjamim, eles preferiram ficar na Babilônia, porque eles já tinham casas, já tinham negócios, já tinham parentes, né? E a viagem de volta para Jerusalém era uma viagem perigosa, de aproximadamente 4 meses, onde enfrentariam bandidos nas estradas, e tinha muito estrangeiro vivendo em Jerusalém, então realmente era uma aventura. E a vida confortável da Babilônia era convidativa. E aqui eu não posso deixar de fazer uma comparação. Nós estamos exilados na nossa Babilônia em casa, é verdade, a gente está exilado, assistindo, né, vocês estão assistindo os cultos online, eu estou lá participando dos cultos online, e vocês estão assistindo o culto online, no conforto da sua casa, na comodidade, sem precisar se arrumar, se trocar, sair de casa, etc. e tal. E aí um dia isso vai acabar. Para louvor da glória de Deus, um dia nós voltaremos a ter nossos cultos presenciais. E aí nós vamos conhecer quem são aqueles de Judá e de Benjamim que realmente vão se aventurar a voltar a esse hábito saudável de cultuar o nosso Deus publicamente, em comunhão, em união. E vamos conhecer aqueles que vão preferir a vida confortável na sua casa. É uma coisa para se pensar. Porque Deus é Deus de presença, eu já falei isso numa devocional, inclusive eu falei isso numa devocional, beleza? No capítulo 2, nós vimos aqui que o registro de várias genealogias, como eu disse, era uma preocupação para preservar a identidade, para preservar as questões relacionadas ao culto, ao serviço sacerdotal, ao serviço levita. Isso era muito importante para manter a identidade judaica. Então eles tinham que fazer. E você vai ver lá no verso 59 que teve algumas famílias que não conseguiram comprovar a sua descendência, até para questão de casamento, que não podia ter casamento misto, não podia ter esse tipo de coisa, né? Uma das coisas que Esdras vai fazer é identificar essa questão lá na frente, identificar que havia muitos casamentos mistos, e aí teve que chegar no pessoal e falar assim, negócio é que vocês não podem ter esses casamentos, ou vocês são judeus, ou vocês casam conforme a ordem de Deus com o povo, com os seus parentes, com as pessoas da sua tribo, ou então vocês vão ficar em pecado porque vocês estão desobedecendo a Deus. Então por isso até aqui que tem um registro também no 62 de árvore genealógica de sacerdotes. E aqui é interessante que na questão do sacerdote, você vai ver que eles tiraram os sacerdotes, excluíram os sacerdotes do privilégio de participar ali do templo, até que o sacerdote principal ele consultasse o Senhor através do Urim e do Tumim, para poder ver a resposta de Deus com relação a essas pessoas que estavam aqui. Foi o governador, inclusive, que mandou fazer isso, tá bom? Aí no capítulo 3 nós vimos a reconstrução do altar, né? E o que chama atenção aqui é no final, quando os mais antigos, eles, conhecendo a glória do primeiro templo, veem só o alicerce. Deve ter sido muito triste. Uns se entristeceram, por quê? Porque viu o copo meio vazio. Mas teve uns aqui que falou assim, olha, Deus está reconstruindo o nosso povo, está reconstruindo a nossa identidade, está reconstruindo a nossa nação. Então essas pessoas que gritavam alegremente, aqueles que viam o copo cheio. O copo estava pela metade, então ele poderia ver meio cheio ou meio vazio. Qual tipo de pessoa você é? Você é aquele que vai chorar porque o copo está meio vazio, ou você vai ser aquela pessoa que vai se alegrar porque o copo está meio cheio? Eu prefiro ser do tipo que se alegra porque o copo está meio cheio, beleza? Então fica aí algumas coisas, algumas observações e considerações aqui com relação a esse início do livro de Esdras, para que possa edificar a sua vida e que você possa ser tremendamente abençoado com os ensinamentos da palavra de Deus, amém?
Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dá o teu like aí, dizendo que você gostou, deixe seu comentário, é sempre bom você comentar, fazendo as suas considerações, e não se esqueça, divulgue, né? Coloca no seu grupo de amigos, tira o link, copia o link ali, joga no seu grupo de amigos do WhatsApp, família, grupos de família, colegas, pessoas do trabalho, para quê? Com tanta coisa ruim sendo colocada, e aqui nós estamos vendo Deus, através da sua soberania, cumprindo suas promessas. Deus é um Deus que cumpre promessas. Estamos atravessando um momento muito difícil, mas você pode ter certeza absoluta, a promessa de Deus na sua vida vai ser cumprida. Por quê? Porque Ele é fiel, e o que Ele promete, Ele cumpre. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tá bem? Então Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um bom proveito e divulga, queridão, divulga mesmo, em nome de Jesus, amém? Tchau!